Esta não é uma história de terror comum, daquelas que a gente ouve todos os dias. Não há fantasmas, demônios ou perseguidores assustadores. O que existe é a possibilidade de que monstros sejam reais e que possam literalmente morar na casa ao lado. Durante a maior parte da minha vida, nunca considerei essa história realmente assustadora. Apenas estranha, talvez um pouco perturbadora, mas não aterrorizante. Contei esse relato por muitos anos e sempre que o fazia as pessoas ficavam completamente chocadas. Foi só recentemente que comecei a enxergá-lo de outra forma. Hoje, sinceramente, acho essa história horrível. Não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas estava na 5ª série, então devia ter por volta dos 10 anos. Eu tinha muitos amigos, tanto na escola quanto fora dela. Meus pais costumavam dizer que eu era uma borboleta social. No meio do ano letivo, um aluno novo entrou na nossa sala. O nome dele era Alfred. Ele era um garoto um pouco tímido e desajeitado. Ser o aluno novo já é difícil. Ser o aluno novo no meio do ano é pior ainda. Lembro que alguns dos meus amigos começaram a zombar dele por causa do nome. Passaram a chamá-lo de o Mordomo, porque esse era o apelido do mordomo do Batman. Depois o apelido foi para Bunda. Dá para imaginar o quanto um bando de crianças da 5ª série adorou esse apelido. Até as meninas começaram a chamá-lo assim. Eu me sentia mal por ele, mas Alfred parecia não se importar muito. Ele simplesmente suportava os insultos e seguia vivendo a própria vida. Acho que comecei a simpatizar com Alfred porque a família dele se mudou justamente para a casa ao lado da minha. Nós íamos juntos de ônibus para a escola e voltávamos caminhando para casa. Foi nessas pequenas caminhadas que percebi que tínhamos coisas em comum que meus outros amigos simplesmente odiavam. Principalmente luta livre profissional. Nós dois adorávamos wrestling, enquanto meus outros amigos tinham verdadeira aversão a isso. Era uma daquelas coisas que você ama ou odeia. Não existia meio termo. Durante alguns meses, nossa amizade girou em torno desse interesse em comum, mas nunca saíamos juntos fora da escola. Mesmo na escola, nossas conversas eram rápidas. Eu almoçava com meus outros amigos, e eles se recusavam a deixar Alfred sentar conosco. Crianças conseguem ser cruéis. Mas Alfred parecia não ligar. Numa sexta-feira à tarde, quando cheguei da escola, minha mãe estava ao telefone. Ela estava usando aquela voz simpática que toda mãe usa quando conversa com alguém. Quando desligou, disse que estava falando com a mãe do Alfred. Ela contou que o filho vinha tendo dificuldades na escola e acreditava que isso acontecia porque praticamente todo mundo era maldoso com ele. Todo mundo, exceto eu. Então perguntou se eu poderia dormir na casa deles naquela noite. Eu gostava do Alfred, mas não queria dormir na casa dele. Se meus amigos descobrissem, eu nunca mais teria paz. Mas minha mãe, sendo a pessoa bondosa que sempre foi, respondeu que eu adoraria passar a noite lá. Nem tentei discutir. Sabia que era uma briga que eu perderia. Pensei que pelo menos poderíamos conversar sobre luta livre. Então resolvi aproveitar da melhor maneira possível. Fui para a casa dele no fim da tarde. Os pais dele eram extremamente simpáticos. O pai usava uma camiseta de wrestling e era muito comunicativo. Fazia imitações engraçadas e começou a conversar comigo sobre luta livre. Sinceramente, eu estava me divertindo bastante. Quando ficou tarde, os pais dele disseram que iam dormir. Falaram que poderíamos ficar acordados até a hora que quiséssemos, desde que não fizéssemos barulho e que não entrássemos no porão. Assim que eles subiram, perguntei ao Alfred por que não podíamos entrar lá. Eu nunca tinha visto uma casa com porão antes. Ele apenas respondeu que o pai guardava algumas coisas relacionadas ao trabalho naquele lugar e que eram perigosas. Era melhor não descer para não corrermos o risco de nos machucar. Achei aquilo estranho, mas deixei para lá.
Ficamos conversando mais um pouco e depois fomos dormir. Bom, Alfred dormiu. Eu não consegui. Nunca conseguia dormir direito quando passava a noite fora de casa. Durante a madrugada ouvi o pai dele descendo as escadas. Fingi que estava dormindo. Alguns segundos depois, escutei seus passos atravessando o corredor e uma porta se abrindo. Ele a fechou atrás de si e pude ouvir passos descendo por uma escada. Durante alguns minutos não ouvi mais nada. Achei estranho ele acordar no meio da noite para ir ao porão, mas não dei muita importância. Então comecei a ouvir um som abafado vindo de lá. Parecia uma televisão ligada, mas cheia de estática. O som estava tão distorcido que era impossível entender qualquer coisa. Depois de quase 1 hora, aquele ruído parou. Logo em seguida ouvi os passos dele subindo novamente. Ele caminhou até a sala, ficou parado por alguns instantes e depois voltou para o andar de cima. Pouco tempo depois, acabei pegando no sono. Quando acordei na manhã seguinte, o pai do Alfred estava preparando o café da manhã. Era exatamente o mesmo homem animado e carismático que eu havia conhecido no dia anterior. Enquanto comíamos, ele começou a falar sobre luta livre antiga. Disse que tinha uma enorme coleção de programas gravados em fitas guardadas no porão. Os olhos do Alfred brilharam. Ele me disse que eu precisava assistir àquelas lutas, porque eram incríveis. Então o pai dele falou que se meus pais permitissem, eu poderia dormir lá novamente naquela noite. Disse que desceria ao porão para pegar algumas fitas para assistirmos juntos. Aceitei na hora. Eu não tinha nenhum outro plano e achei que seria muito legal ver lutas antigas que nunca tinha assistido. Ele comentou que precisaria sair por algumas horas, mas que quando voltasse assistiríamos às fitas caso eu ainda estivesse lá. Fiquei bastante animado. Lembro de pensar que provavelmente ele havia descido ao porão durante a madrugada justamente para assistir a algumas dessas gravações antigas. Aquilo explicaria o som parecido com uma televisão que eu ouvi. Minha mãe autorizou que eu dormisse lá outra vez. Enquanto esperávamos, comecei a conversar com Alfred sobre algumas das fitas. Ele descrevia várias lutas incríveis que eu precisava conhecer. Então comentei que tinha ouvido o pai dele descendo ao porão durante a noite e que parecia estar assistindo a alguma coisa. Alfred fez uma expressão de confusão. Parecia não entender por que o pai iria ao porão no meio da madrugada. Tentando ajudá-lo a encontrar uma explicação, sugeri que nós mesmos descêssemos para ver aquela lendária coleção de fitas. Alfred ficou claramente nervoso. Disse que realmente não deveríamos entrar lá, principalmente sem o pai dele. Sendo o péssimo amigo que eu era, insisti. Falei que o pai dele nunca descobriria. Entraríamos, daríamos uma olhada nas fitas e voltaríamos antes que ele chegasse. Relutante, Alfred acabou concordando. Acho que ele só aceitou porque não queria colocar nossa nova amizade em risco. Descemos escondidos até o porão. Era exatamente como um porão costuma ser. Escuro, frio, fedido. Nos fundos havia uma porta de madeira pintada de amarelo. Sobre ela existia uma pichação que dizia: "Saia daqui." Apontei para aquela porta de aparência sinistra. Alfred explicou que ela já era assim quando a família se mudou e que o pai achou aquilo interessante, então resolveu deixá-la daquele jeito. Ele caminhou até a porta amarela e disse que as fitas estavam atrás dela. Quando a abriu, viu uma parede inteira coberta por prateleiras repletas de fitas VHS. Na parede oposta havia uma televisão antiga ligada a um videocassete. Então era ali que o pai dele havia assistido às fitas durante a madrugada. Comecei a observar a coleção. Praticamente todas as fitas tinham etiquetas detalhadas, indicando o evento de wrestling e o respectivo ano. Alfred explicou que o pai se considerava um colecionador e trocador de fitas. Era exatamente isso que parecia.
Naquela época, fãs de luta livre trocavam gravações para conseguir eventos raros ou lutas exibidas em outros países. Achei aquilo fascinante. Enquanto passava os dedos pelas prateleiras, percebi algumas fitas espalhadas entre centenas de outras. Elas tinham etiquetas extremamente simples. Em vez do nome dos eventos, diziam apenas Fita de Wrestling 1, Fita de Wrestling 2, e assim por diante. Achei estranho. Todas as outras eram detalhadas. Só aquelas eram genéricas. Peguei a que dizia Fita de Wrestling 2 e fui até o videocassete. Alfred perguntou o que eu estava fazendo. Respondi que queria descobrir o que havia naquelas fitas diferentes. Ele pediu que eu fosse rápido para não termos problemas. Coloquei a fita no aparelho. Mas em vez de aparecer luta livre, surgiu uma imagem cheia de estática. Era a filmagem granulada de um ambiente completamente vermelho. Parede vermelha. Chão vermelho. Teto vermelho. A única outra coisa visível era uma cadeira de madeira. Enquanto a gravação continuava, absolutamente nada acontecia na imagem. Mas ao fundo era possível ouvir gritos. Gritos do tipo que continuam ecoando na sua cabeça durante décadas. Gritos de alguém sendo esfolado vivo. Quando eu estava prestes a ejetar a fita, um homem usando uma máscara apareceu na tela. Com uma voz assustadoramente alegre, olhou para a câmera e disse: "Continuem assistindo, vocês vão querer ver o que acontece em seguida." Então começou a rir. Ao mesmo tempo, os gritos, que pareciam vir de algum lugar fora do enquadramento da câmera, ficaram ainda mais altos. Nesse instante, Alfred desligou o videocassete. Disse que tinha ouvido um carro chegando do lado de fora. Desligamos a televisão e corremos escada acima o mais rápido possível. Pouco depois, o pai dele entrou em casa. Estava brincalhão e descontraído, exatamente como sempre havia sido. Disse que lhe dessemos alguns minutos e depois escolheria algumas lutas para assistirmos. Ele desceu ao porão. Naquele momento me lembrei de que havia esquecido de retirar a fita do aparelho e colocá-la de volta na prateleira. Mas não falei nada para Alfred. Cerca de 1 hora depois, o pai dele voltou. Só que agora parecia outra pessoa. Estava com uma expressão de pura raiva. Já não era mais o homem simpático e divertido. Entrou na sala, olhou diretamente para mim e disse: "Você precisa ir para casa." Depois virou as costas e foi embora. Alfred tentou perguntar por que eu precisava ir embora, mas eu simplesmente fui. Estava tão desconfortável que não queria permanecer nem mais 1 minuto naquela casa. Na segunda-feira seguinte, Alfred não apareceu na escola. Quando cheguei em casa, fui até a casa dele para saber se estava tudo bem. Foi o próprio Alfred quem abriu o portão. Parecia ter chorado. Disse que a família estava se mudando imediatamente porque o pai havia conseguido um novo emprego. Perguntei se ele estava bem, já que seus olhos pareciam inchados de tanto chorar. Depois de uma pausa longa e estranha, respondeu baixinho que estava. Nesse momento, o pai dele apareceu atrás dele. Alfred apenas disse que precisava ir e fechou o portão na minha cara. Achei tudo aquilo muito estranho. A mudança estava acontecendo de repente. Mas segui minha vida normalmente. Eu tinha começado a gostar da amizade dele. Mesmo assim, ele nunca chegou a ser um dos meus melhores amigos. Literalmente, no dia seguinte, ele já havia desaparecido. Na escola, a professora anunciou que Alfred não voltaria mais. E como era de se esperar, ninguém se importou. Anos depois, contei novamente essa história enquanto conversava com alguns amigos. Falei sobre as fitas e sobre aquele estranho quarto vermelho. Um deles ficou completamente assustado. Começou a falar sobre algo chamado Red Room, ou quarto vermelho, que supostamente só existia na Dark Web. Eu nunca tinha ouvido falar nisso.
Respondi que essa história aconteceu muito antes de existirem vídeos na internet. Tudo estava gravado em fitas. Comentei que talvez aquilo pudesse ter sido uma espécie de versão primitiva do que mais tarde passou a ser conhecido como Red Room. Na época descartei essa teoria. Parecia absurda demais. Mas, conforme os anos passaram e continuei contando essa história, cada vez mais pessoas passaram a concordar com essa possibilidade. Certa vez tentamos encontrar Alfred nas redes sociais. Ele simplesmente não existe. É como se a família inteira tivesse aparecido do nada e depois desaparecido sem deixar qualquer rastro. Até hoje não sei se realmente presenciei algo tão sombrio e perturbador. Mas quanto mais leio sobre esse tipo de assunto, mais tudo parece fazer sentido. Hoje adulto, se penso demais nessa história, acabo perdendo o sono. Espero sinceramente que aquela fita não passasse de um filme caseiro encenado. Porque se era real, só de saber que estive tão perto de um monstro como aquele já é suficiente para me manter acordado por muitos anos. Quero agradecer a toda a comunidade do Diário por ler minha história e, quem sabe, um dia ouvi-la narrada no canal. O que vou contar é uma história que até hoje lembramos com muito terror, mas também com um enorme carinho. Vocês vão entender o motivo. A verdade é que os acontecimentos que estou prestes a narrar mudaram completamente a vida da minha família e até a maneira como passamos a enxergar e conviver com o mundo ao nosso redor. Eu tinha 22 anos e depois de passar 3 anos longe de casa, vivendo experiências muito ruins, voltei a morar com meus pais e meus irmãos. Todos nós nos mudamos para a antiga casa da minha avó, que havia falecido quando eu ainda era uma menina. Era uma casa enorme onde havíamos morado durante algum tempo na infância, logo depois da morte dela, quando a perda ainda era muito recente. Mais tarde, os filhos da minha avó decidiram dividir aquele casarão. Transformaram uma parte na casa principal e o restante em pequenos quartos e apartamentos para aluguel, dividindo entre eles a renda que o imóvel pudesse gerar. Nós ficamos na casa principal, onde havia espaço de sobra para todos. Bem acima de nós, ocupando um antigo salão que havia sido transformado em um pequeno apartamento, morava uma idosa. Era a única inquilina daquele lugar. Fazia quase um ano que os outros 2 apartamentos estavam vazios. A casa principal também permanecia desocupada até a nossa chegada. Durante as 2 semanas em que fomos levando nossa mudança aos poucos, praticamente não tivemos oportunidade de ver aquela senhora. Na verdade, só notamos sua presença uma única vez. Já era noite e fazíamos a última viagem do dia levando algumas caixas quando vimos a idosa parada na janela, observando tudo. Meu irmão e eu acenamos e demos boa noite, mas ela não respondeu. No dia em que finalmente nos mudamos de vez e levamos Rocky, nosso pastor alemão, encontramos a senhora parada bem em frente à entrada da casa. "Aqui não são permitidos animais", disse ela, visivelmente incomodada. Minha mãe respondeu sem pensar. "Agora são. A casa pertence ao meu marido e aos irmãos dele. São eles que decidem isso, não a senhora." A senhora abriu um sorriso malicioso. Sem dizer mais uma palavra, virou-se e subiu lentamente as escadas até sua casa, sem tirar os olhos da minha mãe, que segurava Rocky no colo. O cachorro estava extremamente agitado com a presença dela. Mesmo sendo nossa casa, procurávamos manter Rocky sempre dentro de casa. Havia um quintal enorme, mas preferíamos evitar qualquer conflito. Aquela senhora parecia um fantasma. Raramente a víamos. Jamais saía para a rua. Nunca. Absolutamente nunca. Acendia qualquer luz em sua casa depois que anoitecia. Um dos meus tios dizia que ela havia sido amiga da minha avó.
Outros afirmavam que ela convenceu uma das minhas tias a lhe alugar o apartamento por um valor muito baixo. A verdade é que ninguém tinha coragem de expulsar uma senhora tão idosa, principalmente sem um motivo realmente concreto, além do fato de ela possuir hábitos extremamente estranhos. Eu trabalhava o dia inteiro e ainda fazia disciplinas atrasadas da universidade, então quase nunca estava em casa. Mesmo assim, nos finais de semana, meus pais frequentemente me pediam para cuidar dos meus irmãos quando precisavam sair. Lembro perfeitamente de uma sexta-feira. Antes de sair para o trabalho, meus pais me pediram que eu voltasse cedo porque eles precisariam resolver algumas coisas e meus irmãos ficariam sozinhos. Quando cheguei, encontrei uma cena muito diferente do normal. Sempre que ficavam sozinhos, eles aproveitavam a casa inteira. Mas naquele dia estavam trancados no quarto, jogando videogame com os fones de ouvido no volume máximo. Perguntei o que estava acontecendo. Eles responderam que a senhora do andar de cima não parava de fazer barulho e que preferiam não ouvir. Talvez nunca tivessem admitido, mas era evidente em seus rostos que estavam apavorados. Saí do quarto e imediatamente entendi do que falavam. Parecia que alguém pulava de um lado para o outro. Corria pela casa inteira. Pensei que a senhora estivesse recebendo visitas, talvez crianças. Resolvi subir para pedir que fossem um pouco mais cuidadosos. Tentei levar Rock comigo, talvez por precaução. Mas por mais que eu insistisse e puxasse sua coleira, ele não passou do primeiro degrau da escada de madeira que levava ao apartamento da idosa. Subi sozinha. Quando cheguei à porta, percebi que apenas a grade estava fechada. Conseguia enxergar o interior da casa com facilidade. Não havia nenhuma luz acesa. Nenhum sinal de visitas. Nenhum movimento. Respirei fundo e chamei. Olá, está tudo bem? Estamos ouvindo muitos barulhos aqui embaixo e eu só queria ter certeza de que está tudo certo. Na verdade, eu estava mentindo. Eu sabia que aqueles ruídos vinham dali. Então uma voz respondeu. Ela parecia surgir de um canto completamente escuro, a uns 2 metros da porta. Aqui não há barulho nenhum, menina. Desci as escadas quase correndo, sem responder absolutamente nada. Naquela altura, a idosa já causava arrepios em todos nós. E pensar que desde a discussão do primeiro dia, quase nunca mais a havíamos visto. Depois veio o dia que jamais vou esquecer. Eu estava na universidade quando recebi a ligação avisando que Rock havia morrido. Depois de mais de 10 anos conosco, ele era muito mais do que um cachorro. Era um membro da família. Quando cheguei em casa, meus irmãos me contaram que estavam brincando com ele no quintal. Jogavam a bola várias vezes, mas Rock simplesmente não ia buscá-la. Principalmente quando ela caía perto da escada que levava ao apartamento daquela mulher. Ele se recusava a chegar perto dali. Pouco depois, meu pai chegou. Assim que abriu o portão da rua, Rock disparou para fora da casa em completo desespero, como se estivesse tentando fugir de alguma coisa. Um homem que passava de caminhonete tentou frear, mas não conseguiu evitar o atropelamento. Rock morreu na hora. Naquela mesma noite, a voz da velha não parou um único instante até adormecermos. Ela parecia completamente enlouquecida. Conversava com alguém que não estava ali. Cantava. Às vezes rezava, ou fazia algo muito parecido com orações. Sua voz chegava claramente até nós, vinda do andar de cima. Quando nossos pais estavam em casa, aqueles ruídos pareciam normais. Eles simplesmente não davam muita importância. Mas quando eu ficava sozinha com meus irmãos, era diferente. Os sons pareciam ter a intenção de nos torturar. Não conseguíamos fazer absolutamente nada sem ouvi-los. Era impossível esquecer que havia alguém acima de nós. Pedimos várias vezes aos nossos pais que nos mudássemos dali ou que expulsassem aquela mulher. Nunca obtivemos uma resposta positiva. Então aconteceu algo ainda mais estranho.
Numa noite em que eu estava sozinha com um dos meus irmãos, ouvimos um som constante vindo do quintal. Curiosamente, naquela tarde, a velhota permanecera completamente em silêncio. Mas havia outra coisa. Algo parecia querer entrar na nossa casa. Abrimos a porta e procuramos por todo o quintal. Não encontramos nada. Foi então que percebemos. O barulho vinha do portão que dava para a rua. Com muito cuidado, nos aproximamos. À medida que chegávamos perto, ouvíamos cada vez mais claramente uma respiração ofegante, como se alguma coisa estivesse desesperada para entrar. Sem pensar duas vezes, meu irmão pegou uma tesoura de jardinagem e abriu o portão de uma vez. Na mesma hora, um cachorro de porte médio entrou correndo. Era um vira-lata. Fedia muito. Os pelos estavam completamente maltratados e ele tinha a aparência de não comer havia vários dias. Assim que entrou no quintal, começou a latir sem parar para o primeiro degrau da escada que levava ao apartamento da mulher. Meu irmão e eu conseguimos segurá-lo. Apesar do cheiro horrível, decidimos colocá-lo para dentro de casa antes que a velha aparecesse para reclamar ou fazer alguma coisa por causa dos latidos. Meu irmão jura que naquele momento viu a senhora nos observando da janela. Quando nossos pais chegaram, aceitaram que lhe dessemos um banho e cuidássemos dele por alguns dias, até encontrarmos uma família para adotá-lo. Minha mãe nunca gostou de animais, mas dessa vez foi justamente ela quem mais insistiu para que ficássemos com o cachorro. Tenho quase certeza de que parte da motivação era simplesmente provocar a mulher de cima. Chamamos o cachorro de Toby. Sempre que começava algum barulho estranho no apartamento de cima, Toby rosnava e latia de forma violenta. Era evidente que ele não gostava da nossa vizinha, e pelas vozes e pelos palavrões que vinham lá de cima, também ficava claro que o sentimento era mútuo. Toby acabou se tornando parte da família e um guardião fiel, principalmente do Beto, meu irmão mais novo. Bastava ele colocar os pés no jardim e Toby já saía ao seu lado, sem se afastar mais do que alguns metros. Ele nem corria atrás da bola, jamais desgrudava do Beto. Meses depois, quando já estávamos um pouco acostumados a viver daquela forma naquela casa, eu estava em uma festa quando recebi uma mensagem dos meus irmãos pedindo que eu voltasse para casa o mais rápido possível. Disseram que estavam ouvindo coisas horríveis no apartamento de cima e que nossos pais não atendiam o telefone. Fui com a Cecília, uma das minhas melhores amigas, e ela mesma ouviu aquela voz horrível que parecia vir do andar da mulher. Toby latia como um louco. Meus irmãos choravam de medo e diziam que parecia haver muitas pessoas correndo de um lado para o outro naquele apartamento acima do nosso. O pior foi quando eles entraram no quarto para tentar se distrair colocando fones de ouvido. Falo isso porque os passos no andar de cima correram até ficar exatamente sobre eles e depois começaram a saltar, como se quisessem derrubar o teto. "Tem muita gente lá em cima", disse Beto. Mas quando eu e Cecília subimos, o silêncio naquele apartamento era absoluto. Depois de gritar várias vezes e bater na porta por muitos minutos, percebi que era inútil. A mulher não responderia. Descemos novamente e assim que entramos de volta em casa, os passos recomeçaram. Toby começou a latir para a janela que dava para o jardim e então percebi algo assustador. Com todas as luzes acesas, quem estivesse do lado de fora conseguia ver claramente o que fazíamos e onde estávamos, mas nós não conseguíamos enxergar nada lá fora. Apagamos imediatamente todas as luzes da casa. Pedi aos meus irmãos que esperassem no quarto com Toby, com a porta fechada, enquanto Cecília e eu ficávamos na sala até nossos pais chegarem. De certa forma, isso pareceu acalmar os passos no andar de cima, que deixaram de ser ouvidos. Cecília, completamente cética, parecia até se divertir com a situação. Estava tirando sarro de mim na sala quando se levantou para ir ao banheiro. Mal tinha dado alguns passos quando me chamou em voz baixa, como se não quisesse que mais ninguém ouvisse. "O que foi?"
Perguntei no mesmo tom. Tinha uma senhora no corredor e ela acabou de entrar no quarto dos seus pais. Quando ouvi aquilo, corri até ela para perguntar se estava brincando. Mas as lágrimas nos olhos dela deixaram claro que falava muito sério. Além disso, estava completamente pálida. Pedi que ela corresse para o quintal. Abri o quarto dos meus irmãos e mandei que fizessem o mesmo. Enquanto Toby latia enlouquecido, apontei para o quarto dos meus pais e ele saiu disparado para lá. Nós saímos às pressas da casa e ouvimos uma grande confusão lá dentro. Pouco depois, Toby apareceu muito agitado, como se tivesse brigado com alguém, mas sem um único arranhão. Quando nossos pais chegaram, encontraram todos nós apavorados. Eles revistaram a casa de cima a baixo e não acharam nada fora do normal, além de uma enorme bagunça no quarto deles. Como apenas Cecília tinha visto a mulher e não conseguiu descrevê-la direito, ninguém teve coragem de ir reclamar com a senhora de cima. Afinal, não havia certeza de que ela realmente tivesse entrado na casa. Nunca mais aconteceu algo tão forte, mas meus irmãos continuavam dizendo que quando ficavam sozinhos por qualquer motivo, parecia que alguma coisa lá em cima pulava com força sobre o quarto deles. Nessa época, uma das minhas tias se envolveu em um problema sério, com acusações de fraude. Como a casa estava no nome dela, aconselharam que não ficássemos ali enquanto a situação não fosse resolvida, caso houvesse algum embargo ou algo parecido. Então nos mudamos daquela casa sem a menor tristeza. Na verdade, essa mesma tia nos ajudou na mudança. Minha mãe perguntou se ela havia avisado a senhora de cima, e minha tia respondeu sem medo de ser ouvida. Aquela bruxa ninguém expulsa só por medo. Faz anos que ela nem paga aluguel, que ela se vire com quem aparecer se algum dia tentarem tomar a casa da gente. No fim, todo o problema jurídico foi resolvido alguns meses depois, mas mesmo assim nunca quisemos voltar. Mais tarde, soubemos que a velha que morava lá morreu pouco tempo depois. Dizem que 2 irmãs dela apareceram para recolher os pertences, mas provavelmente levaram pouca coisa, porque precisaram contratar alguém para retirar todos os móveis e objetos e jogar tudo fora. Há pouco tempo precisei mostrar a casa principal para uma família interessada em alugá-la. Juro que senti um arrepio terrível quando ouvi passos no apartamento de cima, sendo que faz anos que ninguém mora lá e o lugar está abandonado. Talvez tenha sido imaginação minha, mas eu poderia jurar que eram os passos lentos da velha. E ainda há algo triste em toda essa história. Poucos dias depois de nos mudarmos, Toby saiu calmamente para olhar pela porta da rua, algo que fazia com frequência. Mas daquela vez deu alguns passos para fora e nunca mais voltou. Nós o procuramos por dias, por semanas. Colamos cartazes, oferecemos recompensa, mas ninguém no bairro parecia tê-lo visto. Também procuramos nos zoonoses, e ele não estava lá. Algumas semanas depois, descobrimos que haviam abandonado alguns filhotes perto de casa e decidimos adotar 2. Adotamos 2 machinhos e os chamamos de Rocky e Toby, em homenagem aos nossos antigos cães. Mesmo assim, sempre haverá um lugar especial para o Toby original, caso um dia ele volte para casa. Foi o cachorro mais corajoso que já conheci e parecia ter chegado à nossa família com uma missão específica: nos proteger em um dos capítulos mais estranhos de nossas vidas. Obrigada, Diário, pela oportunidade de relatar minha história. Começo dizendo que eu tenho muitas histórias, mas por enquanto gostaria de compartilhar uma delas. Não aconteceu comigo, mas sim com minha avó materna, que infelizmente faleceu em setembro do ano retrasado. Minha avó sempre foi uma pessoa muito sensível às energias. Teve 12 filhos, e minha mãe conta que quando estava grávida do último, que acabou falecendo ainda em seu ventre, ela sofreu um acidente.
Esse detalhe é importante porque a partir desse acontecimento despertou nela uma espécie de dom, se é que podemos chamar assim. Ela morava em uma antiga casa grande, cercada por pés de jabuticaba que adornavam a entrada, formando quase uma espécie de túnel natural. Isso deixava o local sempre escuro. Além disso, segundo minha mãe, a iluminação da casa era feita apenas com velas. Enfim, minha mãe conta que no dia em que ocorreu o acidente, minha avó estava se preparando para fazer o jantar. Como de costume, colocaram a lenha no fogão e aqueceram água para preparar café para toda a família, quando ouviram alguém chamar do lado de fora. Era uma vizinha grávida pedindo que minha avó lhe desse uma sacola de jabuticaba, pois estava com desejo. Naquela época, acreditava-se que se uma mulher grávida não comesse aquilo que desejava, algo ruim poderia acontecer ao bebê. Minha avó pensou que seria fácil apanhar jabuticaba para ela. Porém, ela teria que subir na árvore, porque um bando de pessoas pelou o pé na parte de baixo. Naquela tarde, o céu estava encoberto e anunciava uma tempestade, mas ainda assim ela subiu. Pouco depois, de dentro da casa, ouviram apenas os gritos. Quando correram até o local onde estavam a vizinha e minha avó, encontraram um líquido amarelado espalhado pelo chão e minha avó caída ao lado da árvore. O tronco soltava fumaça e a vizinha contou que um raio havia atingido o pé de jabuticaba. Minha avó ficou inconsciente por algum tempo. Naquele momento, aparentemente, nada lhe aconteceu, nem ao bebê. No entanto, a partir desse dia, ela passou a possuir conhecimentos que antes não tinha, especialmente sobre plantas e ervas medicinais, algo que ninguém conseguia explicar. Minha mãe também conta que muitas pessoas a procuravam para que as curasse de sustos, espantos e outros males semelhantes. Ela não era exatamente uma curandeira, mas também nunca se recusava a ajudar quem a procurasse. Agora, irei falar da história que me levou a escrever para vocês. Há cerca de 4 anos, minha avó estava em sua casa, uma residência grande, cheia de flores e localizada ao lado de uma igreja. Naquela época, moravam com meus avós um tio e sua família, além de uma tia com suas filhas que viviam na parte superior da casa. Porém, naquele dia específico, meus avós estavam sozinhos, pois todos haviam saído para trabalhar. Minha avó contava que estava apressada preparando a comida para meu avô, que estava doente. Em determinado momento, saiu para o quintal e ouviu passos muito fortes vindos do andar de cima. Pensou que fosse alguma das minhas primas e não deu importância, continuando com seus afazeres. Depois de um tempo, saiu da cozinha em direção à sala, que possui uma enorme janela voltada para o quintal e para a escada que leva ao andar superior, onde mora minha tia com suas filhas. Ela dizia que pelo canto dos olhos viu uma silhueta subindo as escadas. Só voltou a estranhar quando saiu novamente para o quintal e percebeu que os ruídos vindos de cima estavam cada vez mais intensos. Foi então que decidiu subir as escadas. Segundo ela, ouvia-se muito barulho, como o som de sacolas sendo remexidas, como se alguém estivesse procurando alguma coisa. Quando estava quase chegando ao topo, viu uma figura agachada atrás de um móvel que ficava na entrada do quarto de uma das minhas primas. Em nenhum momento imaginou que pudesse ser algo estranho. Inclusive, começou a repreender quem acreditava ser sua neta, reclamando do barulho que estava fazendo. Mas quando se aproximou um pouco mais, percebeu em primeiro lugar que aquilo era muito grande. Seu corpo era coberto por pelos castanho escuros. Sua primeira reação foi exclamar: "Virgem Santíssima!" Nesse instante, a criatura se levantou. Ela tinha cascos nos pés e nas mãos. Minha avó conseguiu distinguir dedos extremamente longos, terminando em unhas pretas, curvas e pontiagudas, semelhantes a garras. O rosto ela não conseguiu ver com clareza, mas dizia que lembrava o de um cachorro e possuía chifres parecidos com os de um bode. A criatura caminhou mancando pelo corredor, enquanto minha avó a seguia, rezando e gritando orações. Ela dizia que viu o ser entrar em um dos quartos que estavam abandonados.
No entanto, quando entrou logo em seguida, ele já havia desaparecido. Minha avó contou tudo isso aos meus tios, e todos a repreenderam por ter seguido aquela coisa. Depois desse episódio, sua saúde começou a piorar gradualmente, mas ela sempre dizia que continuava sentindo uma presença pesada dentro da casa. Meus tios e minha mãe passaram a se revezar para dormir com meus avós, pois já não queriam deixá-los sozinhos. Após esses acontecimentos, minha avó ficou tão debilitada que, com o tempo, acabou falecendo. E bem, essa é apenas uma das muitas histórias que aconteceram em nossa família. Espero poder compartilhá-las com vocês em outra ocasião. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Antes de mais nada, quero mandar um abraço para toda a comunidade e agradecer por compartilharem relatos tão interessantes. Já faz um tempo que acompanho o canal e hoje chegou a minha vez de dividir uma experiência com vocês. Meu nome é Jean Carlos, tenho 23 anos e sou natural de Cascavel, no Paraná. Ao longo da minha vida, vivi muitas experiências desse tipo, mas o tempo acabou apagando boa parte delas da minha memória. Por enquanto, vou contar apenas esta. Quando completei 8 anos, meus pais foram para os Estados Unidos. Minha irmã mais nova e eu fomos morar na casa da minha avó materna, e desde aquela época já se ouviam todo tipo de histórias naquela região. Há alguns anos, fui à casa de uma amiga junto com meus amigos Paulo e Ricardo. Estávamos comemorando o aniversário dela em um lugar longe, chamado Carimba, e a festa foi até por volta das 2 ou 3 da manhã. Quando a comemoração terminou, alguns outros amigos decidiram ir para um bar ali perto. Paco, Ricardo, mais 2 amigos e eu fomos caminhando até o local. Como eu não sou muito de ficar em ambientes cheios de gente, permaneci lá por apenas uns 20 minutos. Depois disse que já iria para casa e que se eles quisessem ficar, não havia problema. Para minha surpresa, Paulo e Ricardo disseram que também preferiam ir embora. Então nós 3 começamos a caminhar de volta para nossa casa. Íamos conversando e rindo normalmente quando, de repente, a poucos metros atrás de nós, ouvimos o trote desenfreado de um cavalo passando em direção à estrada que levava até aquele bar. Nós nos viramos imediatamente para olhar, mas não conseguimos ver absolutamente nada. Achamos que fosse algum morador bêbado indo para lá continuar a festa. Seguimos caminhando por mais alguns metros e, de novo, ouvimos o trote daquele cavalo enlouquecido. Dessa vez ele vinha diretamente em nossa direção em alta velocidade. Os 3 saltamos para a margem da estrada para evitar sermos atingidos pelo animal. Porém, para nossa surpresa, não havia nada. Nenhum cavalo, nenhum animal e nenhum sinal de qualquer coisa. A única coisa que sentimos foi uma forte rajada de vento passando por nós, como se aquele cavalo realmente tivesse cruzado nosso caminho. Ficamos completamente perplexos com o que havia acontecido. Olhamos uns para os outros e um arrepio percorreu nosso corpo inteiro. Logo depois começamos a rir descontroladamente, provavelmente por puro nervosismo. O mais impressionante é que os 3 presenciaram exatamente a mesma manifestação. E faço questão de esclarecer que eu quase não bebi naquela noite, então descarto completamente a possibilidade de aquilo ter sido fruto da embriaguez. Como não encontramos nenhuma explicação lógica para o ocorrido, saímos correndo dali o mais rápido que conseguimos, até nossas pernas praticamente não aguentarem mais. Chegamos rapidamente. Primeiro acompanhamos Ricardo até a casa dele e contamos para sua mãe tudo o que havia acontecido. Ela apenas respondeu que aquilo era o que acontecia com quem ficava andando pela rua de madrugada. Depois nos despedimos e continuei meu caminho para casa junto com meu amigo Paulo. Aqui termina a minha história. Não é algo tão assustador, mas é surpreendente pensar em tudo o que acontece ao nosso redor.
Existe muita gente cética que acredita que tudo isso é inventado, mas não é. De verdade, não é. Quem sabe em algum momento vocês também tenham a oportunidade de vivenciar algum tipo de contato paranormal.